Sejam bem-vindos ao segundo vídeo do módulo 12 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 2. Esse é o último módulo da nossa disciplina e aqui nós finalizamos o nosso curso. Ele trata especialmente das reações em fase líquida, de modo semelhante ao que foi feito no vídeo 1 para reações em fase gasosa. Para que a gente estabeleça uma reação em fase líquida, para que a gente estabeleça as relações e o estado padrão mais adequado para nós vamos inicialmente resgatar a mesma expressão matemática que nós utilizamos com o padrão genérico e vamos substituir esse padrão genérico de pressão, claro, aliás, de fugacidade, não é nem de pressão, nós vamos substituir ele para aquilo que nos interessa aqui. Como a fase líquida a gente sabe que o padrão é frequentemente adotado como uma solução ideal, quando a gente tem inicialmente a expressão ainda escrito em termos da fugacidade do padrão genérico, o que nós vamos fazer aqui agora é substituí-lo pelo puro, não é? A gente tem como padrão a fugacidade de um componente no estado padrão como uma solução ideal é a própria fugacidade do puro. Então, note que a gente poderia escrever diretamente o FI sem a bolinha. Mas nós vamos manter mais uma vez isso aqui. Da mesma forma que a gente fez com a pressão, a gente vai manter isso daqui com o símbolo. Assim, nossa, mas isso aqui não deveria ser do puro? Ó, se você observar, já não tem chapéuzinho algum aqui em cima, né? E adotando isso daqui como uma solução ideal, a gente pode fazer essa substituição sem o menor problema. De outra forma, é muito simples resolver essa expressão. A gente sabe qual é a fugacidade de um líquido, né? A fugacidade de um componente numa solução líquida, tem relação direta com o meu coeficiente de atividade. Eu faço as substituições e aí, é claro, essa expressão aqui, para caso você não se recorde, ela já foi vista há algumas etapas passadas. Ela foi a expressão que deu origem ao fator de Poynting. Então, ela tem uma relação de fugacidades ali que gera o fator de Poynting, que é um fator de correção do efeito de pressão em líquidos. Se você for verificar lá como calcula a fugacidade de um líquido, vai ter um, um, uma exponencial com isso daqui ali na, na sequência de cálculos desse problema. Então, a gente pode eventualmente desconsiderar efeitos de pressão, né? Na realidade, esse termo, essa integral aqui, ela só vai existir mesmo para pressões muito elevadas, né? Ela dá esse valor, que é o volume vezes essa diferença de pressão, e na maioria dos casos você pode negligenciar esse termo, a não ser, obviamente, se a sua reação química em fase líquida ela acontecer em pressões realmente muito altas, né? A substituição na expressão acima, ele dá um produtório aqui, obviamente, adequando o y se transformou em x, aonde eu tinha coeficiente de fugacidade virou atividade, porque nós temos o líquido, e aqui nós temos os números estequiométricos exatamente da mesma forma, né? Então, esse termo inteiro aqui, ó, tudo isso aqui, ele vai existir apenas se o meu líquido for sensível à pressão, né? É o fator de Poynting mesmo, né? O que nós vamos fazer aqui? Na maior parte dos casos, essa expressão ela morre aqui. Esse fator de multiplicação do K vale 1, na maior parte dos casos, né? Então, uma análise rápida da pressão do seu sistema vai determinar aí se você deve ou não fazer esse cálculo. E se precisar também, não é muito difícil, né? Nós temos o volume aqui de cada um dos componentes em solução, com seus números estequiométricos, pressão do meu estado padrão, que é 1 bar, a pressão em bar do seu sistema que você adotou, e, é claro, temperatura do seu problema. Nós vamos realizar aqui um exemplo semelhante ao que foi feito para a fase líquida. Notem que a gente troca os coeficientes, mas a expressão ela é muito parecida na sua essência, né? A gente muda, na verdade, literalmente de fase. A gente sai de um cálculo em fase vapor e passa para um cálculo em fase líquida, com as suas respectivas propriedades associadas. Então, a gente vai realizar um problema onde eu quero fazer uma esterificação, né, de ácido acético com etanol para produzir acetato de etila e água, de acordo com essa reação química aqui. Então, temos aqui o ácido acético, o etanol, nós temos o acetato de etila e a água. Note que os símbolos ali indicam que é uma reação em fase líquida, né? E informa aqui que há 1 mol de ácido acético e 1 mol de etanol. Quer saber qual é a fração molar de acetato de etila na mistura reacional que esteja em equilíbrio nas condições de temperatura e pressão dadas.
pede para considerar que isso é uma solução ideal. Bom, todas as vezes que alguém lê num problema de termodinâmica que você pode considerar a solução ideal, uma lágrima escorre no rosto de uma pessoa, e é uma lágrima de alegria. Significa que a gente não precisa calcular os coeficientes de atividade. Calculá-los aqui implicaria, obviamente, em determinar uma equação para essa finalidade, seja equação de Margulis, Van Laer, NRTL, Wilson e assim sucessivamente. Né? Para sistemas orgânicos simples como esses daqui, eu particularmente recomendo a Unifac ou a Uniquac. No caso da Unifac é relativamente fácil porque existem softwares disponíveis e planilhas em Excel disponíveis na internet que fazem esse cálculo com extrema facilidade. E às vezes nem sempre você tem as propriedades da NRTL ou as constantes de Margulis para ser capaz de fazer esse cálculo. Mesma coisa aqui, pessoal. A primeira etapa que a gente vai sempre fazer quando precisar calcular uma conversão de equilíbrio é calcular o K. Nesse caso aqui, vou até dar os valores, porque a gente já não fez esse exercício previamente. Só toma cuidado, tá? Essas tabelas de cálculo de calor padrão de reação aqui, nesse caso, nós estamos usando os calores padrão de formação. Note, se você procurar lá na tabela, então eu estou somando aqui os calores de formação com os respectivos números estequiométricos para obter o calor de reação e também a energia livre de Gibbs de reação. Só toma cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você for buscar essa informação, isso daqui está em fase líquida. Né? Se você eventualmente pegar os dados para a formação de um vapor, de um gás, você vai obter os valores de energia errados. Né? Então, preste atenção na tabela para pegar a reação de formação em fase líquida. Então, nós pegamos isso aqui das tabelas e já determinamos os valores de ΔH e ΔG. Nós fazemos uma admissão aqui de que os efeitos menores de temperatura, lembra aquelas integrais gigantescas de Cp para entropia e para entalpia? A gente está dizendo que aquilo lá tem pouco efeito, não vou nem considerar no cálculo. Então, a gente faz o cálculo para 298, que não é a nossa temperatura, né? A nossa temperatura é de 373,15 Kelvin. Então, nós vamos fazer a adequação desse valor que é calculado para a temperatura do padrão, que é 298, evidentemente, e aí nós fazemos a aplicação dessa fórmula para determinar um novo K com a devida correção do efeito da temperatura sobre ele. Nós vamos alterar um pouco a ordem em relação a cálculo para fase gasosa, porque aqui eu não tenho que calcular coeficiente de fugacidade. Né? Então, nós vamos partir direto para a escrita das equações que relacionam a composição com o grau de avanço. Então, nós temos aí, o problema nos deu que a gente tem, né, 2 mols, aí você vai falar, minha nossa, aonde está o epsilon da parte de baixo? Pessoal, você se lembra que esse epsilon ele multiplica o número estequiométrico total dessa reação química. Se você for analisar, estequiometricamente você tem 2 reagentes e 2 produtos, ambos balanceados com 1 mol cada. Isso significa que o número de mols, né, aliás, o número estequiométrico total dessa reação é zero. Então tem um zero multiplicando o epsilon aqui, por isso que ele desapareceu. Né? Nós temos ao mesmo tempo 1 mol inicial de ácido acético, 1 mol inicial de etanol, e nós não temos nada, né, no enunciado que mostre que nós temos algum produto aqui. Não temos nem água e nem acetato de etila. Então, nessa etapa, uma vez que você escreveu essas relações, é que a gente deveria escolher, caso a solução não fosse ideal, a gente deveria escolher um método para o cálculo dos coeficientes de atividade. Né? Como é que a gente faz isso? A gente inicia com o valor de gama igual a 1, calcula esse problema inteiro como se gama fosse igual a 1, e obtém as composições. Uma vez com as composições, os gamas são recalculados, né, pelo método de cálculo que você determinar, seja Unifac, NRTL, enfim, e nós temos os novos valores de gama calculados com a estimativa de composição que você tem. Se acontecer dos números obtidos para coeficiente de atividade serem maiores, serem diferentes de um maior ou menor do que 1, você deve proceder a um cálculo iterativo até que isso convirja tanto para a composição quanto para o coeficiente de atividade. Como aqui a gente não vai precisar fazer isso, basta calcular o grau de avanço diretamente. Então, isso aqui é o nosso velho conhecido, né? Agora está escrito de uma maneira bem conhecida. Né? Composição dos produtos na parte superior, composição dos reagentes, né? Composição dos produtos aqui, composição dos reagentes na parte de baixo,
elevados aos seus números estequiométricos, aqui tem um monte de 1, né? 1, igual a K. Note todo aquele termo do lado de cá, de P, menos P0 e tudo mais. Na verdade não teria porque eu estou exatamente na pressão do meu estado padrão, né? Meu ΔP é 0, aquela integral vai dar 1. Cara, a integral vai dar 0, mas a exponencial da integral vai dar 1. Então, vai desaparecer de qualquer forma, né? E pressões baixas, você bota aí 20 bar, 30 bar. Pressões baixas para líquido, você não precisa nem calcular aquele termo, né? Nós temos, então, um cálculo de K, que já foi feito. Então, a gente tem o valor dele aqui, ó, né? E nós temos aqui as minhas substituições. Eu estou substituindo todos esses x aqui dentro pelas minhas expressões, que são bem simplesinhas, né? Feito isso, eu calculo esse grau de avanço. Aliás, é um belo grau de avanço, 0,69. Eu tenho 70% quase de progresso de reação. E aí eu consigo calcular, evidentemente, a minha composição do equilíbrio. Essa reação aqui, comparativamente ao do exemplo para a reação em fase gasosa, ela é muito melhor, né? Não tem nem o que discutir. Vocês podem ter observado que as sequências de cálculo elas são bastante semelhantes e, é claro, nós temos aqui alguma simplificação nesse caso por conta de adoção de solução ideal. Mas fica aí a dica de que, eventualmente, você não vai poder fazer essa consideração, né? Se você não tiver nenhum tipo de parâmetro para as substâncias que você está num processo reativo, eu sugiro, né, que você utilize aí métodos de composição de grupos, UNIQUAC, UNIFAC, para calcular seus coeficientes de atividade para que você possa ter uma estimativa do gama de uma maneira concreta, sem que você faça uma aproximação que eventualmente pode gerar muitos danos aí à sua estimativa, né? Nem sempre considerar uma solução líquida como uma solução ideal é um bom sinal. A gente já teve prova disso quando estudou equilíbrio de fases, né? Formação de azeótropos, né? Às vezes até formação de duplo líquido, dupla fase líquida. Então nós já observamos que nem sempre considerar a condição de mistura como uma solução ideal é uma coisa boa. Tem também uma outra informação que eu gostaria de deixar para vocês, que não vai ser abordada diretamente no vídeo, mas ela vai ser abordada num exercício exemplo que será deixado, né, para entrega. Mas é importante que a gente destaque que, em alguns casos, reações químicas acontecem simultaneamente nas fases líquida e vapor. São consideradas reações químicas em fase heterogênea. Nesses casos, além da solução da equação, além da solução do seu problema envolvendo a parte de grau de avanço, de coordenada de reação, de constante de equilíbrio, todas as composições elas devem obrigatoriamente serem amarradas com a composição das fases. A única diferença é que para isso a gente precisa fazer aí uma análise, né, se o seu sistema tem graus de liberdade ou não. Né, isso é uma análise importante para se fazer, porque às vezes, ao invés de utilizar essas expressões matemáticas aqui, ó, né, essas relações, você já tem a composição fixa pelo equilíbrio de fase. Né? Então você precisa utilizar a regra das fases de Gibbs, adequada para uma reação química, né? Ela é um pouquinho diferente, tem uma condição a mais ali dentro. E nessas condições, você ser capaz de avaliar qual é a composição. Então você, na verdade, faz os dois cálculos ao mesmo tempo. Aí você vai se perguntar assim, mas poxa vida, mas por que o Gustavo não colocou isso num slide à parte? Porque em termos de conteúdo termodinâmico, ele não tem nenhum acréscimo. Porque você já sabe calcular uma reação química e você já sabe calcular um equilíbrio de fase. A única diferença é que você precisa fazer os dois cálculos em sequência, em série. Né? Um precisa alimentar as informações do outro. Então, não existe necessariamente algo de novo nisso. Mas para que a gente seja versado nesse tipo de problema, nós vamos refazer um exemplo que tem na nossa bibliografia, que descreve exatamente o mecanismo de se fazer esse cálculo. Nós vamos refazê-lo com outras condições de temperatura e de pressão,
para que nós sejamos capazes de realizar cálculos de equilíbrio de fase e equilíbrio químico simultaneamente sem medo. Eu me despeço aqui. Esse é o último slide dessa disciplina, né? É o nosso fim de conteúdo. Eu espero que esses 12 módulos tenham sido enriquecedores para o seu conhecimento em termodinâmica. E eu rogo para que esse conhecimento seja um alicerce firme e eterno na base que vai construir aí o seu conhecimento de engenheiro. A termodinâmica ela é historicamente vista como uma disciplina muito complicada, muitas vezes sem um pé na realidade, às vezes ingrata, mas eu espero que, dentro de todas as limitações que envolveram a produção desse material, todo o nosso distanciamento que foi necessário em função das condições sanitárias em que a gente se encontra, que tudo isso possa, de alguma forma, ter contribuído para que você tenha de fato aprendido essa disciplina. Eu tenho grandes expectativas em relação à maneira como vocês estão aprendendo assistindo a esses vídeos. Eu finalizo aqui pedindo desculpas por quaisquer falhas de ordem técnica, às vezes até de ordem conceitual, que passaram batido nessa elaboração desse material, que certamente existem e mais certamente ainda não foram propositais. Torço para que os desenhos animados que eu coloquei nos vídeos tenham feito companhia a vocês nos momentos de estudo e que pelo menos tenham servido para arrancar algum sorriso em momentos meio azedos de deduções termodinâmicas meio abstratas, né? Foi um prazer ser professor de vocês. Eu espero que a gente se encontre em breve e presencialmente. Um grande abraço e até breve.